Meu Deus do céu. Jesus amado. Amados, que bênção, né? Criança é bom demais. Hoje pela manhã nós tivemos compartilhando aqui uma palavra e nós vamos compartilhá-la também. É uma palavra que abre o mês de abril com o tema do mês de abril, que é a implantação do reino de Deus pelas famílias, através das famílias, nas famílias. Então a cultura do reino, ela precisa ser estabelecida nas famílias, a começar das famílias. Obrigado, Chiquinho. A começar das famílias. E nós queremos startar a partir de hoje, na primeira semana aí do mês de abril, esse projeto para maio, que é o projeto das casas de paz. Então, se há algo que nós podemos abençoar de uma forma extraordinária as famílias de Araguari, é com a paz do Senhor. Jesus falou: toda casa que você entrar, declara sobre aquela casa, que a paz esteja nessa casa, que a paz do Senhor repouse nessa casa, que a paz do Senhor cubra essa casa. Poxa, como nós precisamos de paz. Por isso Jesus é chamado na Bíblia de o príncipe da paz. Um dia ele esmagará Satanás, que é esse Deus da intriga, é esse Deus da inveja, é esse Deus da facção, dos partidarismos, das divisões. Lembra que Jesus falou: uma casa dividida, ela não subsiste. Quantas famílias, obrigado mais uma vez pela água, quantas famílias não subsistem, porque esse Deus da divisão, da intriga, da inveja, ele tem penetrado nas casas. Mas há um príncipe na Bíblia chamado príncipe da paz. O nome dele é Cristo Jesus. E ele nos dá uma ordem para que nós possamos ir a essas casas e declarar sobre aquela casa que a paz do Senhor esteja nesse lugar. Esse é o projeto Casas de Paz, que o pastor Danilo ressuscita um método usado por Cristo Jesus. Então ele mesmo diz nas suas palestras, ele diz: olha, não é meu, é do Senhor Jesus, mas o Senhor abriu os meus olhos para que nesses dias nós possamos fazer com que esse projeto se torne uma realidade, se torne algo prático para os nossos dias. E o texto que inspira pastor Danilo a trazer de volta esse método, esse projeto de evangelização que é do próprio Jesus, é Lucas capítulo 10, a partir do verso 1. Se é possível que você leia ali comigo, diz o texto: depois disso o Senhor designou. Você pode repetir algumas palavras após mim? Diga comigo: designou. O texto diz que Jesus, o Senhor, designou outros 70. Por que outros 70? Porque esse projeto de Lucas capítulo 10, ele já tinha ocorrido previamente num protótipo, onde Cristo separou apenas os 12, era o que ele tinha, eram apenas 12, isso está em Mateus capítulo 10, e Lucas 10 aqui, um outro momento, ele já tem 70, então ele diz, designou outros 70, e os enviou, de quantos irmãos? 2 em 2, diz o texto, para que o precedessem. O que significa isso? Em cada cidade, lugar aonde ele estava para ir, ou seja, aqueles discípulos foram à frente de Jesus. Veja que esse é o ministério de João Batista: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quantos creem que o Senhor Jesus está para voltar? Então ele está nos designando, nos dando um desígnio, para que nós possamos preparar esse caminho antes que ele venha, a fim de que todo filho da paz o receba. Hebreus capítulo 9, se não me engano, verso 27. Me ajudem lá, você que está com a Bíblia, se não me engano, verso 27. O texto vai dizer: Jesus não vem várias vezes, porque o homem também, ao homem não foi determinado morrer várias vezes. Ao homem é determinado morrer uma só vez. Esse texto quebra todo um ensinamento falso de que eu e você
possamos ter uma segunda, uma terceira, uma quarta morte. Ou seja, nós possamos vir novamente. O texto está dizendo que a mim e a você foi designado que tenhamos uma só morte. Ou seja, essa vida que nós estamos vivendo é a nossa única vida. É o tempo que Deus nos deu para fazermos as escolhas corretas, as escolhas certas. O texto está dizendo aqui em Hebreus capítulo 9, que Jesus virá uma segunda vez. Ele veio uma primeira, morreu, ressuscitou. Virá uma segunda vez para receber para si todos aqueles que o aguardam para serem salvos. Vê se é isso o texto mesmo, vê se é. Me ajuda isso aí. Me ajuda aí, irmãos. O que está escrito no texto? Quem pode passar o microfone aqui? Se tem outro microfone, faça a leitura do texto, por favor, para nós. Chiquinho, você podia nos ajudar? Luciana, Chiquinho, você pode nos ajudar? Dê um microfone para alguém que está com a Bíblia, para essa pessoa fazer a leitura para nós, por favor. Então, acho que a Sandra já abriu lá. Sandra, você pode fazer a leitura para nós, por favor? Então, Hebreus capítulo 9, verso 27, se eu não estou enganado. Veja o que está escrito. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pode ler o próximo, por favor. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aos que o aguardam para a salvação. E quantos o aguardam? Poxa, quantos estão aguardando o Senhor para a salvação, preparados, para que se Ele não vier no nosso tempo, nós possamos ir a Ele após a nossa morte e esperar até que Ele venha e reine para sempre. Quantos estão aguardando? Eu fiz aqui uma pesquisa, me disseram que foi feito um novo censo em 2024. O 2022 aponta Araguari com 117 mil. Me parece que o 2024 a população é de 120 mil. E sendo a população de 120 mil, foi também feita pesquisa em relação à quantidade dessa população de evangélicos. E chegou-se a estatística de que 17% da população araguarina se confessa, se declara evangélicos. Nem todos talvez estão frequentando igrejas, porque eu faço parte do Conselho de Pastores hoje. Pela graça de Deus, eu estou colocado como presidente do Conselho de Pastores. Nós temos passado pelas igrejas. Se nós tivermos aí por volta de 10 mil frequentadores, 12 mil frequentadores, nós temos muitas pessoas. Mas apontando aqui, a pesquisa diz que mais de 17%, e que daria dentro da população de 120 mil, 20.400 pessoas que são aí declaradas evangélicas, protestantes. Então eu fiz uma abordagem em relação a isso, né? Se nós temos 20 mil, vamos arredondar isso para 20 mil, de 120, nós temos 100 mil pessoas. Poxa, 100 mil pessoas que precisam ser alcançadas, que segundo o texto que a pastora Sandra leu para nós, não estão aguardando para a salvação. Muito pelo contrário. Pode uma expectativa de juízo estar sobre essas pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, como eles crerão, se não tiver quem pregue a eles? O apóstolo Paulo vai dizer para nós em Romanos, olha, quão formosos são os pés daqueles que pregam o evangelho, que dão oportunidade para que as pessoas creiam no coração e confessem com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Porque todo aquele que crer no coração e confessar com a sua boca será salvo, é a promessa da palavra de Deus. 100 mil pessoas, poxa, nós precisamos alcançar esse povo. E traz para nós lá, Chiquinho, aquela jarrazinha, de vidro, que estão os potinhos dos olhinhos aqui no escritório. Vê lá para nós. Eu pedi para a Lucinéia contar quantos potinhos de óleo que nós temos da última casa de Páscoa que nós fizemos. Ela contou, tem 52 potinhos daqueles, né? Aqueles jarrinhos parecem um vasinho de óleo. E nós contamos lá, tem 52. Então, nós vamos estabelecer uma meta base, né? Isso é a base, não é o teto, é a base. De 52 casas de paz. Vocês creem que nós podemos alcançar? Em nome de Jesus, 52 casas de paz. Nós temos já os potinhos aqui.
Alguém ajuda o Chiquinho lá, talvez? Porque estava bem facinho, estava na estante aqui, ó. Se ele entrasse na porta, ele já acharia. Eu não sei se mudaram de lugar. Pode ser que alguém guardou em algum lugar. Então, ajudem ele lá. Então, calcula comigo. Entendamos que... Ô, bênção, Chiquinho. Então, está aqui, olha o potinho. Irmãos, a Luciné... Obrigado, viu, Chiquinho? Pronto, obrigadão. A Luciné contou 52, senão, se ninguém veio cá e pegou um, né? Os irmãos que pegam lá, não pede uma licença. Esses dias alguém me ligou, pastor, posso pegar? Eu falei assim, vamos guardar as casas de paz, né? A pessoa, não, tudo bem, aguardou. Mas às vezes pega, não fala nada, né? Mas eu tenho certeza que essa igreja não é assim, irmãos. Nós não somos assim, a gente não pega as coisas e não avisa. Certeza, isso acontece em outro lugar, menos aqui. Na comunidade de Chagas, isso nunca aconteceu, né? Mas, entendamos que nós poderíamos alcançar 100 casas de paz. Poxa, que maravilha! Veja que esse projeto, nós realizamos ele uma vez por ano. Todas as vezes, uma vez por ano, a gente realiza esse projeto. Não 52, mas 100 casas de paz. Todos os anos. Calcula comigo, se você não viu a reunião de hoje de manhã, se você viu a reunião de hoje de manhã, não vale. Mas se nós temos 100 casas de paz por ano, quantos anos nós precisaríamos para alcançar os 100 mil habitantes? Vamos pensar em casas. Vamos fazer um cálculo aí, 120 mil pessoas, nós teríamos umas 30 mil casas em Araguari. Um pouco mais, um pouco menos, vamos colocar 30 mil, né? Essas 100 mil pessoas, umas 30 mil casas. Vamos colocar essa média. Então, preste atenção. Quantos anos nós precisaríamos, numa média de 100 casas de paz por ano, para alcançarmos as 30 mil casas? Vamos pensar, as 30 mil casas. Quem fez o cálculo aí? 300 anos. Nós precisaríamos de 300 anos. Veja que nós estamos fazendo um desafio de 52, não é nem 100. Se for de 50 em 50, é só dobrar. Nós precisaríamos de 600 anos. Idade de Araguari é quantos anos, gente? Quem se lembra? 136, se eu não estou enganado. Quem fez a pesquisa aí me fala, se é isso mesmo. 136 anos. Veja que 300 anos é mais do que o dobro da idade de Araguari. Sem calcularmos que, preste atenção nisso aqui que é muito importante. Do bebê que nasceu hoje, até a última pessoa que existe na cidade de Araguari, daqui a 100 anos, não é 300, daqui a 100 anos, ninguém mais existirá. Essa geração não existe mais. Nenhum de nós estaremos aqui daqui a 100 anos. Então nós temos uma oportunidade. É a nossa vez, é a nossa hora, é o nosso tempo. Olha o que o texto disse para nós. O texto diz que Jesus, em Mateus capítulo 9, quando reúne os 12, é porque no capítulo 10, ele vai fazer isso, no capítulo 9, diz que ele olhou a multidão e se encheu de compaixão por aquela multidão. Se alguém abrir o texto em Mateus capítulo 9, a partir do verso 36, vai perceber isso. Encheu-se de compaixão, porque ao ver a multidão, Maurício falou aqui sobre uma multidão que seguia Jesus só de homens, 5 mil pessoas. Sempre tem mais mulheres. Então se você pensar aí, olha, sempre tem mais mulheres, irmão, 5 mil homens, no mínimo as 10 mil mulheres. E se tinham as famílias ali de menino, judeu não tem um filho ou dois, irmãos, judeus tem 5, 10, é muito filho na época de Jesus. Então nós teríamos ali uma multidão de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, quem sabe mais. É muita gente. Quantos querem sonhar com uma igreja de no mínimo 5 mil aí, para a gente ler aquele texto lá e falar assim, nossa, olha quantos creem, no mínimo 5 mil, você quer sonhar comigo? Vamos sonhar? Quantos creem que nós podemos ter 7 mil, em nome de Jesus aqui? 10 mil, em nome de Jesus. Dá um aplauso, você é um sonhador, você é um sonhador. Vamos.
Quantos querem sonhar comigo? No mínimo o dízimo de Araguari a gente levar para Jesus. Quantos querem sonhar comigo? Só você que levantou a mão, dá um aplauso bem forte. O dízimo, vamos levar o dízimo. Se fosse hoje 120 mil habitantes, quantos seria? Uma igreja de quantos membros? 12 mil. Poxa, vamos sonhar. Vamos sonhar porque não paga. Sonhar não paga. Vamos sonhar. Jesus então se enche de compaixão. Primeira coisa para que aconteça uma casa de paz: compaixão. Jesus viu aquela multidão, e qual foi a exclamação dele? Ele viu o povo como ovelhas que não têm pastor. São ovelhas que não têm pastor, vão se perder. Às vezes não é porque estão com o coração endurecido, porque são bodes, não, são ovelhas que não tem um pastor, não tem quem cuide delas, vão se perder. Aí entra o capítulo 10 de Mateus, ele reúne quem tem, porque a expressão dele é: rogai ao Senhor da seara. Por quê, irmãos? Porque a seara é... Quantos creem que Araguari é grande? Araguari é uma cidade grande, a seara é grande. Se nós pensássemos em Uberlândia, irmãos, a seara é grande. E os trabalhadores? Poucos. Nós estamos falando aqui, se nós conseguíssemos 100 casas de paz, precisaríamos de 300 anos, poxa vida. Olha como que é diferente se tivesse uma unidade, né? Imagina os 20 mil evangélicos firmes, comprometidos e fazendo casa de paz. Então você teria no mínimo 10 mil casas de paz. Em 3 anos a gente resolveria essa parada. Todas as casas de Araguari seriam evangelizadas para a honra e glória do Senhor. Que coisa maravilhosa. Mas a seara é grande e os trabalhadores, o que, gente? São poucos. São poucos. Você quer ver? Quem aqui está liderando uma célula com 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, né? Às vezes até mais. O Dudu está liderando uma célula aqui, irmão. Pelo amor de Deus, uma congregação, né? Mas quem está liderando uma célula hoje? Pode ser de 2, 3, 4, 5 pessoas. Quem está liderando uma célula hoje? Levante a mão. Quem hoje está liderando uma célula? Fique de pé só para eu entender. Deixa eu ver essas pessoas que estão liderando hoje uma célula. Olha aqui, o Chiquinho, né? Essas pessoas. Irmãos da igreja, dá uma olhadinha em volta. Olha quantas pessoas. Veja, essa seara é grande e os trabalhadores não, fica de pé. Fica de pé. Vamos reforçar aqui. Vamos reforçar, Sandra. Vamos colocar assim os vice-líderes também, aqueles que estão ajudando, né? Quem está vice-liderando, que está aí, olha. Às vezes o Hugo tem lá alguém que está, né, sendo preparado para multiplicar. Os vice-líderes também, fique de pé, os vice-líderes, cadê? Olha aí, quem não aumentou muito, irmãos. Não aumentou muito. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Quero mais uma vez, todos nós da igreja, aplaudamos essas pessoas que estão de pé. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Obrigado. Deus os recompense, multiplique o carinho que vocês têm tido. Irmãos, compaixão. Tudo começa com compaixão. Tem um ditado antigo que diz o quê? O que os olhos não veem, o coração não sente. Dá um passeizinho num hospital, entra nos leitos, né? Começa a visitar famílias para você ver. Vai num posto, conversa com o frentista um pouquinho, né? Vai num estabelecimento comercial, ora com aquela pessoa. Às vezes ele está passando uma luta, uma dificuldade. Nós precisamos de compaixão, e compaixão é sentir o que a pessoa está sentindo. Então nós precisamos disso. A segunda coisa que Jesus disse é rogai, sim ou não? Rogai, então é oração. Então, toda ação começa com oração. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, toda ação começa com oração. Eu não posso agir sem orar, eu preciso orar primeiro. Orar é o que vai me resguardar, o que vai me dar discernimento, o que vai me dar sabedoria. Começássemos todos os nossos dias com oração, porque olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. O que ele está falando para Timóteo? Olha lá, gente. Antes de quantas coisas? Antes de tudo. Quisera Deus que nós levantássemos da cama, primeira atividade, oração.
Porque está escrito: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de quem? Quantos homens? Todos os homens. Todos os homens. Todos os 120 mil habitantes. Porque é importante a gente orar por quem está convertido também, para que não desconverta. Todos os 120 mil habitantes. Quantas cidades Minas Gerais tem? Quantos se lembram? 853 cidades. É o estado que mais cidade tem. Nós estamos falando de uma cidade, Araguari. E para evangelizarmos Minas Gerais todinha, poxa vida, precisaríamos de um século mais. Aliás, precisávamos de 3 séculos. Então, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, rogai, porque diante de algo impossível, a oração tem poder. A oração move os céus. A oração traz os céus sobre a terra. A oração faz com que 5 pães e 2 peixinhos, como foi falado aqui, alimente uma multidão de 5 mil homens. Oração faz com que o extraordinário aconteça. Sejamos uma igreja de intercessão. Eu quero te desafiar: se você não for uma dupla de casa de paz, pelo menos ore, e Deus vai usar a sua oração. No mínimo ore, o mínimo oração. Saia da sua casa. Eu tenho feito esse devocional de sair de casa e andar pelas ruas do meu bairro. Eu vou andando 2 km por hora, bem devagarzinho, foninho no ouvido, intercedendo. Esses dias o vice-prefeito mora perto de casa, falou assim: não tem te visto nas ruas orando. Eu falei assim: é porque eu mudei meu horário de oração. E ele viu que eu estava orando. Falou: não deixe de orar por nós. Me pediu, vice-prefeito, falou: ore por nós. Então, irmãos, no mínimo oração. Passe pelas ruas do seu bairro, ore pelas casas, peça para Deus: Senhor, visita essa casa, que essa casa seja uma casa de paz. No mínimo oração é o que nós podemos fazer, é o que Jesus falou: orai, rogai. Depois ele vai dizer para mim e para você, o texto, designou, o texto diz, designou outros 70, ele tinha juntado 12, agora ele junta 70, é a mão de obra que ele tem. Designou, ele recrutou, e eu coloquei aqui na figurinha, temos vagas. A seara do Senhor tem vaga. Olha, o Senhor está chamando. Temos vaga. Você quer trabalhar para o Senhor, tem vaga. E eu vou dizer para você, o salário é muito melhor do que ouro e prata. Tem um galardão sendo reservado para aqueles que trabalham no Senhor. Irmãos, e Ele não vai deixar de recompensar todo aquele que se desgastou na obra, que ofereceu a sua vida, que entregou o seu coração. Ele é o recompensador, o galardoador de todo aquele que por Ele trabalha. Ele vai galardoar. Quantos recebem? Em nome de Jesus. Dá um aplauso para Ele, porque não vai dever ninguém. Ele não vai estar devendo ninguém. Ninguém vai colocar Jesus, como é que fala? No SPC, não, como é que fala? Quando você protesta um empresário, ninguém vai, na justiça, né? Ninguém vai colocar Jesus na justiça do trabalho. Tem uma expressão popular que fala no pau. Ninguém vai colocar, porque Ele é fiel. Sim ou não? Ele é fiel, mas as vagas estão à disposição. Ele designou. O que é designou? Dar um desígnio, um destino. Eu sempre tenho falado, quem não trabalha, atrapalha. Irmãos, se a igreja toda se mobilizar em casa de paz, vai ser uma alegria. O que o texto diz lá em Lucas 10, depois que eles voltaram? Verso 19, quem achou, passa o microfone. Marquinhos, passa o microfone para quem achou. Verso 19, eles chegaram das casas de paz. Resultado, o que foi o resultado? Lucas capítulo 10, verso 19, quem achou? Ali, ó, Marquinhos com o microfone. Quem achou? Gente, vocês estão... Aqui, a Alessandra achou. Lucas 10, 19, relatório. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então antes, né? Esse é o 19? Esse é o 19. Então 18, fala que eles chegaram e disseram para Jesus. Respondeu-lhes ele, eu via Satanás. Não, esse é o 18?
Então 17, então puxa. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo... Então peraí. Retornaram, é o 17? Eu falei 19, é 17 então. 17. Retornaram, eles chegaram, aí vão passar o relatório para Jesus. O que eles disseram? Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Pai, eles estavam cheios de alegria. E disseram para Jesus: meu Deus, a gente não acredita, Jesus, porque até os demônios bate continência e bate, vai embora, em teu nome os demônios nos submetem. Todos cheios de alegria, continua. Respondeu-lhes ele: eu via Satanás como raio cair do céu. Glória. Jesus falava: eu vi quando vocês foram, Satanás despencou. Quantos creem que Satanás despenca para o inferno, irmãos? Dá um aplauso bem forte para Jesus. Vai despencar, vai despencar, vai despencar. Vai despencar. Em nome de Jesus, o que mais, Alessandro? Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eu mandei vocês, a autoridade estava com sobre vocês. todo o poder do inimigo. E nada vos fará dano algum. Pronto, porém alegrem-se. Contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos. Mas por quê? Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Poxa vida, tem uma alegria muito maior preparada para nós, amém? Então é a recompensa. Então deu a eles um propósito, um desígnio: façam isso, vocês serão recompensados. Eram pessoas simples. Irmãos, pastor Danilo sempre fala isso, ele fala assim: na equipe de Jesus, o mais velho, o convertido mais velho, tinha 3 anos, porque o ministério de Jesus foi de 3 anos. Então todos na equipe de Jesus eram novinhos, novo convertido. Então não pense você: poxa pastor, tem 1 mês que eu batizei, 2 meses, 3 meses, 1 ano que eu batizei. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Deus fará coisas extraordinárias através da sua vida. Porque às vezes tem gente com 10 anos, 20 anos, 30 anos, que não está fazendo nada. E Deus vai usar aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Quantos estão vendo aquela série que está passando na Prime Video, né? Amazon Prime, eu acho que é, né? É isso mesmo? Amazon Prime, né? Prime Video, Amazon Prime. Casa de Davi, deixa eu ver, quantos estão vendo? A Joicinha falou: pastor, veja esse. Eu já tinha visto lá, né? Mas ela falou: ó, pode prestar atenção que é maravilhoso, né? Tem folclore, ele tem coisas que não está na Bíblia, mas a maioria das coisas fiéis, bacana. 8º episódio saiu agora, gente, não perca o 8º episódio, lógico, você vai pegar até desde o primeiro. 8º episódio, batalha de Davi contra Golias. Aí ele chega naquela cambada de homens daquele exército, milhares, centenas de milhares de homens fortes, e ele chega lá, pastorzinho, ninguém dá nada por ele, e ele escuta Golias falando, e fala assim: gente, o que é isso? O cara está afrontando, ninguém vai se levantar. Eu lutarei contra esse gigante. Então Deus usa quem está o quê, irmãos? Disponível. Deus usa quem está disponível. Eu, passando um pouquinho os olhos na Bíblia, eu vi pessoas novas. Zaqueu, poxa, primeiro dia se converteu, e ele falou: metade dos meus bens vou dar para os pobres. Tudo que eu defraudei, vou restituir 4 vezes mais. O homem se tornou um testemunho vivo. Zaqueu. Outra pessoa, mulher samaritana, uma tarde com Jesus, ela traz uma cidade inteirinha aos pés de Jesus. A mulher tinha 1 dia de conversão. Outra pessoa, o endemoniado de Gadara: Jesus, deixa eu te seguir. Jesus fala: não, vai para as suas terras, vai para os seus e prega aquilo que Deus fez na sua vida. Jesus enviou aquele homem que ontem, aliás, naquele mesmo dia, estava endemoniado e agora se tornou missionário. Meu Deus do céu. Jesus pega um homem que hoje está endemoniado, liberta esse homem e transforma ele no missionário. Tudo é possível ao que crê. Diga comigo: tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz de o cego de nascença, ele nem viu Jesus, mas ele começou a pregar. Eu não o vi, eu não sei quem ele é, porque quando ele me untou os olhos com barro, eu ainda estava cego, eu não vi ele. Mas uma coisa eu sei: esse homem é de Deus. Sabe por quê? Eu era cego e agora eu vejo. Um testemunho revolucionou Jerusalém inteirinha. Um testemunho. Ele só falava assim: ei, Jesus me curou. Ontem eu era cego, hoje eu vejo. Que coisa extraordinária.
Quero chamar o Hugo aqui. Cadê o Hugo? O Hugo tem um testemunho para nós. Vem cá, Hugo, compartilha aqui para nós um testemunho sobre Casa de Paz. Vem cá também o Daniel, a Neide. O Murilo pode vir também. O Noah deve estar lá na escolinha. Vem cá, Daniel, vem para cá. Testemunho, é um testemunho. Quem pode ser usado? Todo aquele que diz: Senhor, eis-me aqui. Todo aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, pode ser usado por Ele. Poxa, pastor, não sei nem abrir a Bíblia direito. Alguém vai te ajudar. É para ir de 2 em 2. Se necessário, vá de 3. Não tem problema. Mas alguém vai te ajudar. Alguém vai estar com você nesse projeto. Você não vai sozinho. É um outro princípio. Mas como é que é esse testemunho aqui? Vem para cá, vem para cá. Essa família aqui. Vem cá, Hugo. Conta aqui como é que é esse testemunho aqui para nós. Conta aí. Amém. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Aline, o Neto, Alícia e a Manuela, né? A gente fez a Casa de Paz o ano passado. O William e a Catiúcia foi comigo. E, sim, era uma casa, né, que só eles sabem como que era. A situação que eles estavam enfrentando era uma situação muito difícil, né? Bem difícil. Aí a Catiúcia passou para ela, né, sobre essa questão. Eu fui lá, fiz uma visita, conversei com eles e ofereci para fazer a Casa de Paz, né? E foi uma luta muito grande, né? O primeiro dia já foi uma batalha bem intensa, né? Nós sabemos como que foi, né? E, assim, o Senhor foi direcionando todas as coisas, né? A mudança, a transformação foi ocorrendo, foi acontecendo, né? Assim, a gente queria que eles falassem, né, como que era, né? A gente posso passar para eles? Pode passar, se for é mais fácil porque eles que estavam fala aí, rapidinho para né? nós. Como é que foi, né? Pode falar. Aline, pode falar. Opa, vai lá. Oi, boa noite. Amor, boa noite. O que eu vou falar rapidinho é o seguinte, que a minha casa era uma casa que não era de paz. Minha casa estava totalmente destruída, desestruturada, machucada. E o Hugo, a minha irmã, que eu tinha minha irmã, nós parece muito. Igualzinho, gêmeos. E apresentou nós esse projeto e foi algo, tipo assim, extraordinário. Porque no primeiro dia que eles foram lá, as coisas já começou. O Hugo falou uma coisa muito forte. Falou: Aline, agora que vocês estão se entregando na vida para Jesus, toda a sujeira vai sair. Deus vai limpar tudo. E Ele foi limpando, e Ele foi curando. Na minha casa teve libertação, na minha casa teve cura, restauração, conversão de toda a minha família. Foi só milagres. Aline, deixa eu te perguntar, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje aqui com as crianças, quem que fez a oração? A Manuela. O que a Manuela é? O que a Manuela é de vocês? Minha petitinha, minha filha. É filha dela. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, irmão. A Manuela que fez a oração. É isso. Fala lá, Hugo. Eu estava pensando sobre algo para falar com vocês, né? O pastor Carlos já falou muita coisa. É só a gente se dispor. Muitas vezes a gente coloca tanta desculpa para não fazer as coisas, né? Para não ir. E esse projeto ele funciona. Todo ano eu oro, todo ano eu me disponho para participar disso, sabe? A maior recompensa não é financeira, a maior recompensa não é nada desse mundo, é realmente ver uma família que foi restaurada, né? Ver a Manuela, assim, ela, desde da Casa de Paz, ela sempre participativa, ela sempre falava, conversava, né? Orava. Então, assim, a maior recompensa, pessoal, é ver a gente poder participar, né? A gente poder participar do que Deus está fazendo na vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Você ir para o encontro, você trabalhar no encontro, você servir as pessoas que você faz parte daquela história. Eu sempre vou para o encontro e tem pessoas ali que é da célula, é maravilhoso ver Deus libertando, restaurando, transformando. Então, se disponha, né? Faça parte desse projeto, né? Não nos deixe assim, né, sozinhos. A gente precisa de ajuda, precisa de pessoas. Se disponha, né? Que Deus ele faz o resto. A gente às vezes coloca tanta desculpa: eu não sei falar, eu sou vergonhoso, eu sou muito tímido. Mas se a gente se colocar atrás da nossa desculpa, a gente nunca vai fazer nada, né? Então se dispõe. A gente organizou nossa agenda todinha, porque eu tinha um dia, o William tinha outro, a gente sentou, alinhou, a gente fez num dia, né? Porque eles também tinham coisas para fazer. Então é só você se dispor, que Deus ele vai fazendo todas as coisas. Mas a gente precisa se dispor, ser um canal, né? A gente é apenas um canal da presença de Deus. Eu quero desafiar você também, né? A participar disso. Você levanta sua mão e fala: Senhor, estou aqui.
né? Usa a minha vida, usa, né, aquilo que eu sei e me direciona, né, que Ele faz, né? Ele faz as coisas acontecer. Ô, Amém? Hugo, Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado. Vai dar certo. Com certeza. Vamos né? aplaudir mais uma vez a Jesus, né, irmão? Quer falar? Quer falar, Will? Quer falar? Fala aí um pouquinho. Vamos lá, Licença, eu queria falar assim rapidinho que tem 11 anos, né? Esse mês agora de março fez 11 anos que eu me converti, né? Que o Senhor me chamou para estar junto com Ele, né? E eu sempre falo para minha irmã e tal, mas assim, é resposta de oração, né? E através disso tudo que aconteceu, Deus tinha o momento certo, a hora certa. Através disso tudo que aconteceu, as pessoas foram todas se convertendo, assim, da minha família, sabe? Eu ainda oro muito pro meu irmão, eu creio que meu irmão ainda vai se converter sim, em nome de Jesus, a gente crê, mas é uma coisa assim, foi resposta de oração mesmo, de muitos anos, e na hora que Deus quis, Ele fez. Amém. Mais um aplauso a esse Deus maravilhoso. Obrigado, Hugo. Obrigado, pessoal. Que bênção, que Deus. Ó, Daniel, eu vou falar aqui e você fala, não, pastor, não é assim não. Tá bom? Irmãos, Daniel, Neire, Murilo, o Noah, tá lá, né? Noah tá lá na salinha. Olha que família linda, né? Maravilhosa. E presta atenção, um dia, né, eles estavam precisando ser alcançados, passando lutas, dificuldades, problemas, crises. O casamento deles em risco, de divórcio, separação. Aí a Sandra, cadê a Sandra? Vem para cá, Sandra. A outra dupla da Sandra não está aqui, que era a Poliana, né? Mas a Lília foi também, né? A Lília, vem cá, Lília. Junto com a Sandra, a Lília participou de toda a Casa de Paz. A Poliana também, né? Poliana também, a Poliana parece que está em Patos. Estava lá em Cuiabá, agora está lá em Patos. E a pastora Lília, junto com a Sandra, quanto tempo atrás, Daniel? 14 anos atrás. 14 anos atrás. Veja quantos anos que nós já estamos fazendo na Casa de Paz. 14 anos atrás, elas decidiram fazer essa visita para o Daniel, a Neire e o Murilo. Situação terrível, né? E fizeram ali a Casa de Paz. Uma família que estava para ser perdida. A Neire, primeira vez que foi na cela, olhou que as mulheres chiques assim, falou assim, pelo amor de Deus, como é que pode? Como é que pode? Ela simples. Aí a pastora Lília abraçou, a Sandra abraçou. Esse é o seu lugar, passar pelo encontro. Aí no encontro Deus foi curando, restaurando, libertando, sarando, transformando, né? Hoje eles estão aqui. 14 anos depois, estão aqui trabalhando, né? Daniel fez curso de capelania. Daniel visita hospitais, visita pessoas que estão enfermas, tem orado por pessoas, está aqui. Uma família que foi resgatada, foi salva, né? Acho que foi esse sábado agora, ontem, Murilo ministrando aqui. Sim ou não? Ele estava aqui ontem, foi ontem mesmo, né? Murilo aqui ministrando do louvor. Tem preço isso, irmãos? Não tem preço, é impagável. Agora, vamos usar a Sandra aqui, vamos usar um pouquinho da Lília. Como é que foi essa experiência? Como é que foi? Conta aí para nós. Então, a gente vê o trabalhar de Deus, né? Que eles vieram trabalhar conosco. O Mário, né, começou a falar com eles, a convidá-los, né? E aí eu vi a oportunidade, falei com a Lília. E assim, como é maravilhoso, né, o agir de Deus. E Deus, quando começou esse projeto Casa de Paz, não tem nenhum ano que eu deixo de fazer. Todos os anos, né, eu faço, me empenho, né, para estar indo. E a gente vê assim, né, vidas sendo restauradas, resgatadas, vidas sendo curadas, né? E isso nos dá alegria, né? A maior recompensa é isso, né? Ver vidas que estão sendo salvas, né? Vidas que estão ali buscando ao Senhor. E isso é a minha maior alegria, né? Às vezes a gente queira desistir em meio às lutas, né? Mas a recompensa no final é muito maior.
E não tem alegria maior, né? Eu sempre já começo o ano já orando, pedindo, Deus já me mostra a quais vidas, né, o Senhor quer que vai visitar. Filhos da Paz. E a Neire é uma dessas, né, que traz alegria. A gente vê eles aliançados, firmes, buscando, com fome, com sede, com esse coração de servo, né? Mesmo com lutas, com distâncias, né? Eles perseveram. Porque quando a gente sabe que o Senhor está à frente, Ele é o nosso general, é Ele que, né, que luta as nossas pelejas, né? Assim como Moisés fala, né? Se o Senhor não for, eu não irei, né? E todas as vezes o Senhor vai, e o Senhor conduz, e o Senhor faz infinitamente mais, né? E assim, gente, o que nos move, né, a fazer isso? Realmente é paixão por Deus mesmo. É paixão por Deus e nos apaixonarmos por aquilo que Deus mais ama, né? Que é vidas, são pessoas, né? E essa casa de paz, em especial, não era assim tão fácil, porque a gente saía aqui da cidade, foi na roça, na fazenda, saía eu e a Sandra à noite, né, de carro, e íamos, pegávamos estradas, né, e íamos assim, e assim, era uma alegria muito grande, né, porque a gente experimentava isso, né, tinha as lutas, os desafios, mas todas as vezes que nós retornávamos, né, ali da casa de paz, era com alegria, né, indescritível no nosso coração, de realmente poder se sentir, estar assim no centro da vontade de Deus. Amém? Aleluia! Daniel. Depois passado o tempo também, a gente... Não conta. Não, é que eu ia falar assim... Depois de tudo isso que Deus fez nas nossas vidas, a gente começou a fazer casa de paz, né? Com outras pessoas, começou a alcançar outras vidas, né? Porque Deus levantou a gente, assim como levantou a Sandra, mas a Poli e a pastora Lília, né? E assim, com todo o auxílio deles, né? A pastora Lília, a Sandra, sempre a gente fazia na roça, e eles iam, o Eltim, o pastor Elton, que é a minha cobertura também, ele ia lá na roça ministrar, nas casas que a gente fazia lá, né? Então a gente, assim, não só fomos alcançados, mas Deus gerou em nosso coração esse desejo também de alcançar outras vidas. Eu te vem para cá que tem uma casa de pai para nós fazer. Aí ele pegava o carrinho dele. Irmãos, uma família que estava a ponto de separação, de divórcio, crises fortíssimas, né? E o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã, Daniel? 18 anos de casados. Oh, glória! Aleluia! Sandra, Elton, vem cá, Paulo, vamos orar por eles, né? 18 anos de casado amanhã. Igreja, vamos ficar de pé, vamos orar por eles. Cadê o Horácio? O Horácio tinha vindo aqui, já foi? Acho que ele deve ter ido, né? Tem mais pastores aí, vem para cá, vamos orar por eles. Igreja, vamos abençoar, que coisa maravilhosa. Tem preço isso? Não tem preço, né? É impagável. É impagável, é imensurável o que Deus faz. Levante as mãos para cá. Senhor, nós queremos orar pela vida do Daniel, da Neire, por essa casa. 18 anos amanhã de matrimônio, que bênção. Há 14 anos atrás, ou seja, eles tinham apenas 4 anos de matrimônio. E com 4 anos de matrimônio, pensamentos de divórcio, de separação, até que a porta dele se abriu e o Senhor entrou, usando, Senhor, oh meu Deus, os teus discípulos, usando os teus servos, usando aqueles que disseram, eis-me aqui, compartilharam com eles da palavra, abençoaram a vida deles, oraram pela vida deles, e o mais o Senhor realizou, milagres, curas, sinais, prodígios, transformação, restauração. Que amanhã seja uma alegria, que eles celebrem, Senhor, essa data com muita alegria, e que esse testemunho ecoe em muitas famílias,
que hoje estão passando por lutas e dificuldades, e nós profetizamos que a paz do Senhor reine, não só através desse casal, mas na vida desse casal, mas através da vida deles, alcançando muitas outras vidas, em nome de Jesus, amém. Mais um aplauso a esse Deus maravilhoso, parabéns, glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Olha, são vários pontos, né? É os dois, né? Catiúcia também, 14 anos, né? É isso, Catiúcia? Quantos anos? 11, 11, Catiúcia 11 anos. Então, veja bem, preste atenção em algo aqui, não tem como nós passarmos todos os pontos. Pela manhã, eu mencionei todos os pontos da Casa de Paz. É muito importante que você assista o vídeo da manhã, porque está a mensagem completa. Agora o tempo não nos permite, mas algo que eu queria desafiar você. Pastor, como o Hugo falou, eu acho difícil, eu acho um pouco complicado e tal. Eu quero te desafiar, ore pelo menos, e deixe o Espírito Santo mover do seu coração. Ore e fala assim: Senhor, se esse negócio vem do Senhor mesmo, me mostra alguém, me mostra uma família. Deus vai te mostrar nesse mês. Em maio nós vamos realizar Casas de Paz. É uma Casa de Paz que nós realizamos o ano passado, vamos realizar esse ano também. Não é a Casa de Paz oficial. A Casa de Paz oficial nós vamos voltar a realizá-la no ano que vem. É mais completa. São 7 lições, mais a lição de introdução, que dá 2 meses. Essa aqui é de 5 lições, praticamente um mês de maio. 5 lições a gente conclui ela. Olha o tema, né? Eu estava falando de Davi. O tema é derrubando gigantes. Por que 5 lições? Porque Davi pegou 5 pedras. Então aqui vão ter 5 lições apenas. E através desse livreto, você vai orar, você vai falar: Deus, me mostra alguém. Em maio nós vamos estar realizando. Eu creio que o mínimo serão as 52, mas eu creio mais, irmãos. Eu creio que Deus vai nos dar muito mais casas de paz, para que nós possamos alcançar essa cidade. Imagine, todas as casas de Araguari ouviram o testemunho do Senhor Jesus. Não significa que todos se converteram, porque isso é uma decisão da pessoa e de uma ação do Espírito Santo. Não depende de nós, mas a Bíblia diz assim: como eles crerão se não há quem pregue? Essa é a nossa responsabilidade. Jesus falou: ide, pregai a quantas criaturas? A toda criatura. É para pregar para todas as pessoas. Quem crer e for batizado já não será conosco, mas a nossa responsabilidade é pregar. Nós não podemos nos omitir disso. Imagine toda Araguari evangelizada, no mínimo recebendo paz. Recebendo paz. Você crê que isso pode acontecer? Fique de pé comigo. Pessoal do louvor, sobe aqui. Que coisa maravilhosa. Funciona. Dá certo. É possível. Deus pode fazer coisas extraordinárias, não só na sua vida, mas através da sua vida. Através da sua vida. Eu estava vendo The Chosen, né? E um dos Tiagos, o Tiago menor, você sabe que ele era chamado lá no The Chosen. Não significa que isso era algo da Bíblia, não, porque tem detalhes lá que não estão na Bíblia. Mas lá ele era chamado Tiago menor porque ele tinha uma postura pequena, ele tinha uma deficiência física. Lá no The Chosen ele tem uma deficiência física. E Jesus os envia para curar enfermos. Ele está meio abatido. Jesus conversa com ele: o que foi com você? Ele falou: Senhor, como que eu posso orar pelos enfermos se eu tenho essa deficiência? Jesus falou: olha, se você crer, eu posso te curar, mas não é isso que vai fazer diferença. Deus pode usar você nas suas limitações. Jesus falando com ele: Deus pode usar você nas suas limitações. E sabe que isso é o mais importante, porque é nas nossas limitações que nós reconhecemos que toda a glória pertence a Ele. Irmãos, eu creio que paralíticos podem andar, surdos podem ouvir, cegos podem ver. Eu creio que milagres extraordinários podem acontecer. E aí nós vamos sempre nos lembrar: não é por minha causa, é apesar de mim, e toda a glória seja dada a Ele. Você crê nisso? Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite diante de Ti, e nós queremos esse arder do Senhor
como a pastora Lília falou, nos apaixonarmos por aquilo que é a paixão do seu coração. Vidas. Nós queremos olhar para a multidão de Araguari e nos encher de compaixão. Nos encher de compaixão. Usa-nos, não por causa de nós, mas apesar de nós. Usa-nos. Somos limitados, somos imperfeitos, temos dificuldades, temos limitações, mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? Vamos adorar o Senhor com uma canção e a gente termina? Permitiu o Carta Escrita cantar uma canção para nós e a gente faz uma oração final. Oh Espírito, 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 Espírito. Eis-me aqui. Diga isso para Jesus. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor.